Eu gostaria de mais uma vez estar cumprimentando todos os irmãos e saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite, né, compartilhando um pouco da palavra de Deus, revendo os irmãos e podendo conhecer outros irmãos. Fico muito feliz porque sempre que venho aqui tem pessoas novas aqui na congregação. Isso é de muita alegria para nós, de poder ver que o Senhor tem abençoado grandemente a vida dos irmãos e a vida desta igreja. Amém? Fico feliz também porque os irmãos estão aí com um canal aqui agora, não é? Podendo gravar as mensagens, podendo interagir com as pessoas de perto e de longe. Isso é algo também legal para a igreja, né? Que Deus abençoe grandemente, que faça um bom uso desse instrumento para anunciar, propagar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queria também registrar a presença da minha digníssima esposa, primeira dama lá da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, né? Está aqui com a gente nessa noite. E fica de pé, Dorinha, mais uma vez, né? Eu quero dizer a vocês que essa é a morena mais linda de Campina Grande, né? Que hoje eu já lavei prato 2 vezes. Se chegar em casa eu ainda lavo de novo, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu estou o dia inteiro para servi-la, né? Porque esta é uma mulher abençoada que Deus me deu. Quero dizer a vocês que amo muito Dorinha, né? E sou muito feliz com ela. Amém? Que Deus abençoe a ela em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 1. Diz assim o texto bíblico: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, com a leitura da sua palavra nessa noite, em nome do nosso bom Deus. Amados, esta é uma carta, dentre as 7 cartas dirigidas às igrejas do Apocalipse. Não é uma carta dirigida inicialmente à igreja de Éfeso, que era uma igreja muito dinâmica, muito abençoada, porém eles tinham negligenciado a ideia do primeiro amor em suas vidas e em seus corações. E aqui o Senhor traz um alerta a esses irmãos para que eles pudessem serem cuidadosos, pudessem se arrepender, pudessem rever o seu compromisso e o seu relacionamento com Deus. Éfeso foi a maior e a mais rica de todas as cidades da Ásia na época. Era a capital do comércio e também do prazer. Foi em dado momento chamada de Diana, de Artemis, ou a deusa da felicidade. Foi esse contexto histórico da qual estava inserida esta igreja em Éfeso, uma igreja muito abençoada e que passava também muitas lutas e muitas dificuldades, uma cidade escolhida pelo apóstolo como um campo missionário, onde ele ali por diversos momentos anunciou, propagou e pregou o evangelho do Senhor Jesus. Paulo ele foi a Éfeso montar
uma base missionária. Esse era o propósito. Ele entendia que era uma cidade muito importante da época, né? E ele pregou o evangelho lá, e muitas pessoas e muitas famílias foram alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ponto, irmãos, do apóstolo Paulo ficar 2 anos e 4 meses ensinando e realizando ali milagres, pregando o evangelho do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo, e muitos ali se tornaram crentes, tornaram-se missionários e passaram a divulgar o evangelho também nas províncias da Ásia. De modo que Paulo, ele considerou essa igreja em Éfeso uma igreja implantada, e partiu para outros campos, porque ele tinha em seu coração um ardor missionário muito grande, e ele desejava que muitas e muitas cidades e muitas pessoas pudessem conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. De modo que nessa igreja havia também muitos pontos fortes na vida da igreja. Era uma igreja abençoada, e o Senhor disse que conhecia as obras, os feitos daquela igreja. Os versos 2 e 3 desse texto, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Meus amados, pontos fortes, importantes para a dinâmica e para a vida daquela igreja. Eles tinham serviço prestado e muito trabalho ao Senhor. Isso é um ponto muito importante de mencionar na vida desta igreja de Éfeso. Queridos, só fazemos a obra de Deus quando a gente arregaça as nossas mangas e sai para o campo, e sai para o trabalho. A conversão, ela se evidencia na vida das pessoas através do trabalho da igreja, da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como igreja, precisamos ter uma clareza muito grande quanto ao ID do Senhor Jesus Cristo, quanto à responsabilidade que cada um de nós temos no sentido de propagar esse evangelho, de anunciar a Cristo. Devemos, no entanto, ter cuidado para não tomar o lugar do Senhor. Devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso é algo que precisa estar muito claro nas nossas vidas como igreja e como povo de Deus. Há uma menção muito interessante no Evangelho, quando o Senhor Jesus Cristo, ele era amigo de uma família do qual ele desfrutava de muita comunhão, a ponto de ir à casa, de cear lá, de ficar com aqueles irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E há uma menção no Evangelho de que ele visitou em dado momento essa residência, e ali estava Marta e Maria. E elas recepcionaram, tiveram o privilégio de receber o mestre na sua casa, juntamente com os discípulos. E Jesus estava ali a ensinar a palavra. Jesus Cristo não perdia tempo nos seus ensinos, e estava Marta e Maria. Marta extremamente ocupada, correndo de um lado para o outro, querendo dar uma boa recepção. Como eu sei que os irmãos aqui de Esperança costumam dar quando recebem uma visita, né? Vez por outra eu vejo as fotos aí, vocês desfrutando de comunhão, de alegria, de estarem juntos. Às vezes eu fico com vontade de vir degustar, né, daqueles pratos maravilhosos que vocês fazem. Mas Marta estava nessa casa muito ocupada, correndo de um lado para o outro, não é? E reclamou. Ela era tão amiga de Jesus, né, que ela disse assim: Senhor, tu não está vendo que eu estou tão ocupada aqui, tão atarefada, não é? E Maria está aí aos teus pés só ouvindo. E Jesus disse que a melhor parte Maria havia escolhido, de receber os ensinamentos na vida e no coração. Amados, nós temos uma vida que o Senhor nos deu. A nossa vida parece ser tão breve. A Escritura diz que ela é como uma neblina que vem e logo vai. De modo, irmãos, que precisamos aprender a aproveitar
o tempo que o Senhor tem dado e concedido a cada um de nós, para que possamos ser esses trabalhadores da seara do Senhor, para que possamos aproveitar cada instante, cada momento, para que a gente possa anunciar, para que a gente possa propagar, para que a gente escolha a melhor parte de ser um canal, de ser um vaso, de ser um instrumento, de ser um missionário, de sair, de falar, de anunciar Cristo como Senhor e como Salvador. Isso precisa estar muito claro nos nossos corações. E essa igreja de Éfeso, ela tinha serviço, ela tinha trabalho prestado ao Senhor. Ele diz ainda nesses versos 2 e 3 sobre o labor, o significado de um trabalho intenso que aqueles irmãos dedicavam. O povo tinha prazer em trabalhar para Deus e para a sua obra. Essa era a perspectiva, a visibilidade que essa igreja tinha em poder dar do seu labor, dar do seu tempo, do seu envolvimento, do seu trabalho. Ainda era uma igreja perseverante. Eles perseveravam, viviam sobre pressão por causa do Evangelho, mas eles não desistiam. Havia, irmãos, confronto de poder ali naquele contexto da cidade de Éfeso. Havia aquelas deusas, havia toda uma idolatria, toda uma religiosidade, mas o Evangelho prevalecia. E aqueles irmãos de Éfeso, eles não se cansavam de perseverar na fé, de perseverar na doutrina. Ainda era uma igreja que tinha conduta. Eles, como diz o texto, não suportavam os maus. Esses irmãos de Éfeso, eles rejeitavam os falsos cristãos. Éfeso zelava pela pureza e pela conduta da igreja. Isso é um ponto muito importante, que essa carta endereçada a essa igreja de Éfeso menciona, de que aqueles irmãos tinham conduta. Além do mais, eles guardavam a doutrina. Como esse ponto é importante? Eles tinham fidelidade para com a Escritura. Eles provaram ali os falsos mestres e os falsos apóstolos. Aqueles irmãos de Éfeso sabiam que lobos haveriam de chegar. Eles sabiam exatamente em quem eles criam: no Cristo ressurreto. E o Senhor Jesus, ele reconhece que aquela igreja tinha um comportamento muito importante quanto ao preservar a doutrina, guardar a palavra. Irmãos, esse ponto é tão importante a nós que somos uma igreja contemporânea, porque hoje a gente vive dias tão difíceis, de tanta religiosidade neste país, de tantos pregadores eletrônicos, de tantos ensinos que são ditos aí e que são inteiramente contrários à palavra de Deus, e a gente precisa examinar, eu sei, do contexto do qual os irmãos estão inseridos aqui nesta cidade, que há falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. E é muito importante que a gente se volte completamente para a palavra de Deus, no que concerne a sua doutrina, guardando na vida, guardando no coração, examinando, estudando, como isso é importante. E o Senhor menciona essa igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha pureza doutrinária. Nós podemos pensar nessa noite: será que temos hoje em nossas igrejas locais pontos fortes, como a igreja de Éfeso vivia? Amados, essa carta também revela os pontos fracos da igreja de Éfeso. A partir do verso 4, o Senhor traz uma exortação à vida daquela igreja, e depois que o Senhor elogia e reconhece todo o trabalho que aqueles irmãos estavam desenvolvendo, o Senhor diz a eles assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quero dizer algo nessa noite, irmãos. É possível estar envolvido na obra de Deus e destituído do amor. E a gente não pode fazer nada mecanicamente na nossa vida como crente. A gente precisa examinar o nosso coração e discernir qual tem sido a intenção.
daquilo que a gente se propõe a fazer e a realizar. Esta igreja, em todo momento, o texto diz que ela deixou o primeiro amor, de que ela deixou de se opor aos falsos irmãos, deixou de amar o Senhor acima de todas as coisas. Os pontos fortes parece que não eram tão mais fortes como um dia foram. E é interessante de pensar nisso, porque na caminhada cristã, irmãos, parece que há momentos que nós estamos muito fortes e há instantes que nós estamos, parece que, fracos. Tem crentes que se lembram do tempo que eles se converteram, que fazem anos. Quando pede para ele contar uma bênção, ele nem consegue lembrar mais, porque faz tanto tempo, né? E ele era entusiasmado, ele saía nas ações de evangelização, ele apoiava o pastor, ele trabalhava, ele não se cansava de realizar a obra de Deus. Mas foi acontecendo, os dias foram passando, e ele foi perdendo o brilho, ele foi perdendo a alegria na vida e no coração. Amados, parece que essas coisas também acontecem hoje com a igreja cristã contemporânea, com cada um de nós. Por isso, um sinal de alerta deve bater ao nosso coração. Sabe o que o Senhor disse para esta igreja? Lembra-te, pois, de onde caístes. O Senhor reconhece que mesmo aquela igreja, sendo uma igreja forte, havia pontos na caminhada dela de que ela tinha esquecido, de que ela tinha caído. Não havia confissão positiva na vida dessa igreja. E o Senhor Jesus Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Sabe por quê, amados? Porque as derrotas da vida, elas começam na vida das pessoas com pequenas coisas, que a gente vai fazendo concessão. A gente faz uma concessão aqui hoje, a gente faz uma concessão amanhã ali, acolá a gente faz outra, a gente diz: mas eu vivo no tempo da graça, o Senhor é misericordioso para com a minha vida. As pessoas dão um clique aqui, olham uma página que não devia, ele mente, e diz uma mentirinha besta, ele passa o sinal vermelho, ele às vezes não é tão honesto como as pessoas imaginam que ele é, e ele cede aqui, e ele cede acolá. Esta igreja de Éfeso estava ativa, mas o seu rosto não mais resplandecia com a presença do Senhor Jesus Cristo. Amados, como isto é sério hoje nas nossas vidas. Porque não adianta a gente se juntar, celebrar, se a nossa vida não é uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Se as pessoas não podem olhar para nós e ver a presença do Senhor Jesus Cristo. De modo que o nosso rosto precisa resplandecer. As pessoas precisam ver em nós o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo extremamente importante. Quais os pontos da vida cristã que carecem e que precisam de ser reparados? Isso é algo muito importante que nós, como igreja e como povo de Deus, devemos parar e pensar. E arrepender-se. E voltar atrás. E mudar de rumo na nossa caminhada como servos de Deus. E o arrependimento é um fator necessário e importante à vida cristã. Voltar à prática das primeiras obras. Renovar o nosso trabalho, ter atitudes novas no exercício da nossa vida e daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que a gente possa fazer. Ser novamente uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja coerente, uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus. E nós precisamos, amados irmãos, de muito cuidado, para que a gente não desvie o nosso foco, nem a missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Porque o desejo do Senhor é que muitos e muitos conheçam a Ele como Senhor e como Salvador. E nós, como igreja, como povo de Deus, nunca devemos perder esse foco de anunciar a Cristo, de viver intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo
em nossas vidas. E o Senhor disse a essa igreja de Éfeso, uma igreja tão abençoada, uma igreja que tinha labor, que tinha perseverança, que tinha trabalho, que tinha dinamismo, mas o Senhor olha para eles e diz assim: eu tenho algo a dizer, que vocês deixaram o primeiro amor. E o Senhor disse a eles: lembrem de onde vocês caíram. E ele disse, irmãos, algo muito forte nesse texto, quando ele diz: brevemente a ti virei. E o Senhor disse, irmãos, uma palavra muito forte, que às vezes, irmãos, parece que a gente não está com o nosso coração preparado para ouvir. Sabe o que o Senhor disse a essa igreja? Que eles deveriam se arrepender, porque senão o Senhor tiraria o castiçal, a igreja do lugar, a igreja que perdeu o brilho e que perdeu a alegria. Irmãos, essa igreja, ela foi uma igreja que Paulo fundou, que foi pastoreada por Timóteo e por João, uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito abençoada. Havia ali, irmãos, um contexto religioso muito forte. Havia um grupo religioso chamado de Nicolaítas. Esse grupo de pessoas ensinavam a comer coisas sacrificadas aos ídolos e ainda dizia assim: o importante é o espírito e não a carne. E eles ensinavam que as pessoas podiam fazer tudo que desse na sua cabeça. Podiam se prostituir, adulterar, beber, ser desonesto, fazer o que eles bem imaginassem. Ter uma vida, irmãos, como Sodoma e Gomorra que a gente vê hoje. E a gente passa, irmãos, nas ruas, a gente passa em todos os lugares e vê as pessoas vendo esse tipo de realidade. E os nicolaítas ensinavam exatamente isso. E diziam assim: o importante é o seu espírito. A sua carne pode fazer o que você bem entender. Amados, o Senhor nos chama a uma vida santa. O nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração, ele deve ser consagrado a Deus, e a gente deve viver uma vida assim. A gente não pode de forma alguma fazer concessão. A gente não pode ter uma vida adúltera, uma vida pecaminosa, uma vida de cobiçar o bem do outro. Se namora, precisa ter um namoro santo. Se é casado, precisa ser fiel ao seu cônjuge, cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, viver intensamente o Evangelho de Cristo. O Senhor nos chama a isso, e o Senhor disse que brevemente haveria de vir sobre aquela igreja, se ela não se consertasse. E o Senhor diz: ao vencedor, ao fiel batalhador, ao fiel até a morte, haveria de comer da árvore da vida. A gente olha assim e diz: eu sou da igreja presbiteriana que tem 150 anos e mais um pouquinho no Brasil. É bem verdade. Se sinta um presbiteriano assim, porque é maravilhoso. É você ser um presbiteriano que tem doutrina, que tem coerência, que tem ensino, que crer nos pontos fortes da doutrina. Como isso é importante, irmãos. Eu sou presbiteriano por opção. Eu amo a igreja presbiteriana, eu sou entusiasmado pela igreja presbiteriana, não é? E eu louvo a Deus, irmãos, por ser um crente, por ter sido alcançado pelo amor de Cristo. Mas, irmãos, a gente precisa parar e pensar: será que o Senhor tem se agradado de mim, da minha vida, dos meus atos, das minhas atitudes, da forma como eu vivo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, o Senhor quer o nosso coração, sabia? O Senhor, irmãos, não precisa de nós, absolutamente. O Senhor é soberano nos seus desígnios e nos seus propósitos. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. O Senhor, irmãos, é grandioso, mas aprove a Ele nos amar antes da fundação do mundo. Aprove a Deus, irmãos, nos formar a sua imagem e a sua semelhança, para que pudéssemos desenvolver uma comunhão íntima e pessoal com Deus. A Escritura diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção, irmãos. Se agradar de Deus, Deus se agradar de nós, irmãos, Deus olhar para nós e dizer assim: esse é um servo fiel e obediente, esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, que me serve de todo o coração, que não se deixa contaminar por esse mundo hostil e esse mundo pecaminoso, e se mantém fiel a mim e a minha palavra. Irmãos, o Senhor olha para nós
E Ele quer contemplar o nosso coração e a nossa vida. Ele olhou para essa igreja de Éfeso e alencou, irmãos, os pontos fortes. Mas também, irmãos, o Senhor disse: tenho, porém, algo contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, que o Senhor, nessa noite, toque ao nosso coração e nos desperte, para nos voltarmos para Ele, para a Sua palavra e para uma vida de intenso amor pelo Evangelho e, acima de tudo, por Deus. É de querer conhecê-lo, é de querer ter uma vida íntima e pessoal, de se debruçar, irmãos, na Escritura, de ler todos os dias, de orar, de ter prazer em orar, é de ter prazer em glorificar o nome do Senhor, de agradecer pelo dom da vida, pela família, pelo lar, pela igreja, pelos irmãos, de se colocar diante dele, para ser um vaso, para ser um instrumento que honre, que glorifique o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor, irmãos, nos faça cristãos assim, que amem a Deus, que o amor dele, irmãos, não esfrie no nosso coração. Isso é algo, irmãos, que a gente precisa lutar, sabia? Porque a gente pode até ter muita sinceridade em ser crente, ter muita sinceridade em vir à igreja do Senhor, mas eu quero dizer, amados, que nós vemos uma luta muito grande, uma batalha espiritual. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui nessa noite, sabia? Se a gente pudesse, a gente sempre ficava na igreja. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou para que a gente pudesse sair. Então, irmãos, quando a gente sai aqui dos átrios, a gente volta para a nossa normalidade, aí, irmãos, vem as lutas, vem as tentações, vem as dificuldades. E o que fica, irmãos, é aquilo que nós recebemos de Deus. Entende? Não é? E a gente, irmãos, pode ser sal e luz, aonde quer que a gente esteja. Quando ninguém da igreja está pertinho da gente, mas a gente dá um bom testemunho, a gente tem uma linguagem que agrada a Deus, que glorifica o seu nome. A gente pode ir, irmãos, para o Japão, ou a gente pode ir, irmãos, para Campina Grande, ou a gente pode ir, irmãos, para a nossa vizinhança aqui pertinho, mas aonde a gente possa estar, ali vai estar a presença do Senhor, porque nós somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e nós haveremos de dar esse testemunho, de servir ao Senhor com todo entusiasmo e com toda alegria. Que Ele nos abençoe nessa noite e nos faça pensar, irmãos, sobre essas verdades tão importantes, de ter a vida no altar de Deus, de retomar esse amor que o Senhor derramou no nosso coração. E o Senhor disse para essa igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ô irmãos, como a gente corre risco de termos uma mente e um coração cauterizado pelo mundo hostil e pelo mundo pecaminoso, que tenta a todo momento nos distanciar de Deus. Mas, irmãos, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra não chegou ainda à nossa mente, nem à nossa língua, o Senhor sabe. Ele conhece, irmãos, completamente cada um de nós, no que somos verdadeiramente. Por isso a gente precisa se colocar diante dele, pedir a ele misericórdia, e pedir a ele graça sobre as nossas vidas, e pedir a ele que renove esse amor no nosso coração, que nos dê, irmão, entusiasmo pela fé, pelo Evangelho, por Cristo. Eu sei, irmãos, que esse ano parece ser um ano muito difícil, não é? E eu tenho pensado sobre isso. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu estou entusiasmado, sabia disso? Não por aquilo que é negativo, mas por aquilo, irmãos, que é positivo. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus grandioso e poderoso. E a gente vê, irmãos, essa perseguição lá do outro lado do mundo. Cristãos, irmãos, sendo mortos. Há, irmãos, agora 200 crentes presos, que as pessoas não sabem nem aonde estão. E que esse exército do Islã, irmãos, a qualquer momento, ele pode chocar o mundo, martirizando todos de uma só vez. Mas também, irmãos, o Senhor pode livrar tudinho, porque o Senhor é poderoso. Mas que aqueles irmãos sejam, irmãos, como aqueles irmãos que foram presos lá. E eles olharam para aquele rei Nabucodonosor e disseram assim: fique sabendo de uma coisa que eu vou lhe dizer. Se Deus não me livrar dessa fornalha acesa, eu não vou lhe adorar. Fique sabendo que se eu morrer queimado, eu não vou lhe adorar. Porque eu adoro o meu Deus, que é vivo e que é poderoso. Irmãos, que possamos ter um coração assim, entusiasmado pelas coisas de Deus,
procurando servir a Ele, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos haveriam de esfriar, que as pessoas iam perder o brilho, a alegria e o entusiasmo pelas coisas de Deus. E nós, irmãos, não podemos de forma alguma ceder a toda essa pressão desse mundo pecaminoso. A gente precisa ter alegria, a gente precisa ter entusiasmo pelas coisas de Deus, a gente precisa servir a Ele, irmãos, como se fosse o último dia, como se fosse a última semana da nossa vida. A gente precisa ter essa alegria. Olha, irmãos, éramos para sermos o povo mais alegre, mais feliz deste universo, porque, irmãos, o Senhor nos comprou por um alto preço, e o que nos espera, irmãos, é o porvir. Eu vi, irmãos, um testemunho daqueles que foram mortos lá, daqueles 21 cristãos que foram mortos. Eu vi, irmãos, a mãe deles, de um deles dizendo: eu agradeço a esses homens que apressaram a chegada do meu filho no céu. Meu amigo, uma mãe dizer um negócio desse, só ela sendo crente mesmo. Porque, irmãos, a esperança do nosso coração é de que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. Amém? E que a gente tenha essa alegria e esse entusiasmo nos nossos corações e nas nossas vidas. E que possamos orar, e orar muito uns pelos outros. E orar pela igreja de Esperança, e orar pela igreja de Campina Grande, e orar por aqueles 200 irmãos que estão presos lá, irmãos, sobre aquele exército do Islã. E que a gente possa clamar e orar, irmãos, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Por isso, irmãos, que a proposta da UMP nesse retiro é trabalhar, irmãos, a ideia da espiritualidade, é da gente orar mesmo, da gente buscar o Senhor, da gente refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida, que eu acho, irmãos, que é isso que a gente carece, é de que o Senhor produza esse despertar nas nossas vidas, para termos entusiasmo pelas coisas de Deus, amém? Para servir a Ele todo o coração, para se santificar, para dizer assim: eu não vou pecar, não é porque eu não quero não, é porque eu amo o meu Deus. A gente tem que ser como José, irmãos, que fugiu daquela mulher, deixou a camisa dele lá e correu, irmãos. Acho que mais rápido do que aquele corredor de 100 metros, porque ele amava a Deus, ele amava a Deus, irmãos. E a gente precisa viver essa realidade como crentes, como servos de Deus, amém? Que Ele nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos ter um momento assim, irmãos, onde a gente pode se colocar diante do Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Eu não sei, irmãos, como está o seu coração, e não sei exatamente o que você esperava ouvir nessa noite, mas eu quero dizer que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E é importante, irmãos, que a gente se coloque diante de Deus. Não sei como você está, não sei quais as lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor sabe, porque Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, Ele conhece o seu coração. E nós vamos orar nessa noite. Não sei quais as lutas e dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero dizer que o Senhor é poderoso para lhe abençoar nessa noite, como Ele disse àquela igreja de Éfeso, que eles se arrependessem, que eles pudessem rever as suas atitudes e os seus gestos. O Senhor pode dizer a nós nessa noite também, para que a gente possa, irmãos, se colocar diante de Jesus. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça, fizesse sua oração nessa noite e dissesse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas necessidades. O bem, muitas vezes, que eu quero fazer eu não tenho conseguido, mas nessa noite, meu Deus, eu te peço, tem misericórdia em mim, me ajuda, me dá vitória em meio às lutas e às dificuldades. Não sei quais as áreas, mas o Senhor sabe. Que você nessa noite possa dizer ao Senhor: meu Deus, me ajuda nesta, me ajuda naquela. Tu conheces o meu coração, tu sabes do que eu passo. Que nessa noite, meu irmão, você ore e fale com Deus, porque Ele é poderoso para recolher essas orações. Ele é poderoso para abençoar completamente sua vida. Amém? Deus amado e querido, nós estamos em Tua presença aqui nessa noite, não porque nós somos melhores do que outras pessoas. Nós estamos aqui porque as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias, elas não têm fim, mas elas se renovam nas nossas vidas a cada manhã. E nesse instante, humildemente, nós Te pedimos: tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, tem misericórdia das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Renova o Teu amor no nosso coração e na nossa vida. Traz alegria, entusiasmo por Ti, pela Tua palavra, por uma vida no Teu altar e na Tua presença. Meu Deus, Tu conheces
a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ó Deus, que Tu tenha misericórdia de nós, que Tu perdoe os nossos pecados, que Tu perdoe as nossas falhas, Tu abençoe as nossas vidas. Oramos confiantes em Ti, porque a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, tem misericórdia de nós e nos desperta como igreja, como povo Teu, ó Deus. Que o Teu amor inflame a nossa vida a tal ponto, ó Deus, de estarmos preparados para morrer pelo Evangelho, para Te servir, ó Deus, de todo o coração, para abrir mão de uma vida boa, para abrir mão, ó Deus, de tantas coisas, ó Deus, que às vezes traz prazer a nós. Que possamos renunciar a este mundo, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Evangelho, e seguir o caminho de Cristo. Meu Deus, abençoa-nos como igreja nessa noite. Abençoa o Teu povo, abençoa a liderança desta igreja, abençoa a vida de cada irmão que participa dessa igreja, que se congrega, ó Deus, que fez profissão de fé, que se batizou, que está aqui, Te servindo, celebrando o Teu nome. Abençoa cada um, ó Deus. Traz o Teu cuidado sobre a vida de cada um, meu Pai. E que a cada dia este povo cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oramos agradecidos nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Ele nos abençoe grandemente, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É um privilégio também poder compartilhar da mesa do Senhor nessa noite. Eu costumo dizer, irmãos, que é um privilégio dos salvos, que é um privilégio daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para celebrar, para compartilhar da mesa, do pão e do vinho, em memória, na lembrança de Jesus, o nosso eterno e grandioso Salvador. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Escritura, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso 26, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o que esse texto menciona para nós foi um dos instantes mais esplêndidos e maravilhoso que o Senhor teve com aqueles discípulos, quando Ele reúne esses irmãos e Ele compartilha do pão e diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele compartilha do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Irmãos, foi necessário que o nosso Cristo se entregasse completamente naquela cruz e derramasse o seu próprio sangue para nos redimir de todo o pecado. Ao compartilhar deste pão, nós estaremos nos lembrando de Jesus. Ao compartilhar deste cálice contendo suco de uva, nós estaremos nos lembrando de que foi necessário que o nosso Cristo derramasse o seu sangue. Portanto, este pão continuará sendo pão, este cálice continuará sendo cálice contendo suco de uva. Nós estamos aqui, irmãos, em memória, nos lembrando de Jesus. E um dia nós vamos estar com Ele para sempre, compartilhando, irmãos, desse grande banquete espiritual, onde Ele haverá de ministrar essa grande ceia ao seu povo e à sua igreja. Portanto, meu querido irmão, se você é membro genuinamente da igreja evangélica, se você já fez a sua profissão de fé e o seu batismo, se você está em plena comunhão com Deus e com o seu irmão, você pode nessa noite compartilhar do pão e do vinho em memória, na lembrança de Jesus. Que nada, irmãos, absolutamente nada nessa noite nos prive desse tão grande privilégio de compartilhar do pão e do vinho em memória de Jesus.
Vamos orar. Queria que você orasse mais uma vez, se colocando diante do Senhor, para que você possa compartilhar nessa noite desses elementos tão preciosos, de poder compartilhar do pão e do vinho. Deus amado e querido, nós estamos em Tua presença nessa noite. Te pedimos mais uma vez, ó Deus, que Tu possas sondar o mais profundo do nosso íntimo e do nosso coração e perdoar, ó Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, e que nada, absolutamente nada, nessa noite nos prive desse tão grande privilégio de poder compartilhar da mesa, do pão e do vinho em memória, na lembrança de Jesus, o nosso eterno e grandioso Salvador. Meu Deus, perdoa os nossos pecados e nos abençoa grandemente nessa noite, que possamos com alegria e singeleza no nosso coração poder compartilhar do pão e do vinho em memória, na lembrança de Jesus, o nosso Salvador.